Salve, salve! Maranata a todos! Está aqui mais uma vez o Caipira Kruger para aterrorizar os mares da apologética brasileira. Eu estou aqui com um mini dicionário da língua portuguesa e veja só o que ele diz sobre a palavra estranho e estranha, né? Vamos ler aqui. Estranheza, admiração, estranho, esquisito, misterioso e alheio, né? Estou aqui eu com uma tão conhecida versão da Bíblia, uma das melhores versões de Bíblia de estudo apologética do mercado, que todos deveriam ter essa palavra-chave da tradução Almeida Revista e Corrigida, visto que quem tem as traduções Almeida Revista Corrigida e Corrigida Fiel, elas apresentam algumas palavras aí em itálico que não fazem parte do texto original. E essas palavras são palavras que os tradutores colocaram para que o texto pudesse ter um certo sentido e não ficasse tão trancado, estranho a leitura do texto bíblico na nossa linguagem, né? Como eu acho a Almeida Revista Corrigida uma boa tradução, né? A mais antiga melhor do que essa que está na palavra-chave, e também a Corrigida Fiel, e eu sou adepto da Bíblia de Estudo NVI também. Achei uma ótima tradução de estudo, uma ótima Bíblia de estudo, para quem puder adquirir aí, uma das melhores do mercado. Mas veja que, fora essa ideia que o tradutor coloca no prefácio das Bíblias, que todos deveriam ler para entender aquilo que é o propósito do tradutor, e no contexto que ele te apresenta, ela apresenta esse texto aqui em 1 Coríntios 14, 27, que está grifado, não sei se vocês vão ver bem, e você vê ali a palavra estranha em itálico, né? E aqui, por exemplo, se você clicar aqui no 1100, não entra, né? Tem gente que pensa que apertar o botão, ou será que me venderam a tradução aí dando um golpe em mim? Mas é isso aí. Será que os discípulos em Atos 2 falaram realmente línguas estranhas? O que diz ali que eu marquei ali, Atos 2, 6 e 8? Vamos ver, Atos 2, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então causou estranheza neles, admiração. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos falar cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Então não é uma língua que ninguém conhecia. Labachúrias, maragandaias. Ou era, por exemplo, um portunhol, um castelhano, troca a pelota. Ô amigo, passa a pelota pra mim. Eu tô porteiro e vivo essa vida. Mas fora essas estranhezas, Paulo diz que tinha que haver quem interpretava e no muito 2 ou 3 que falasse cada um por sua vez. A gente tem uns movimentos pentecostais que praticam esse tipo de línguas, e aí já diga por aí que já me falaram que dependendo da situação, haja o movimento do Espírito, eles podem até interpretar o que estão dizendo, né? Mas não é assim um e outro, é todo mundo aí pulando e gritando, né? Mas a gente respeita esse tipo de coisa. Mas uma coisa é aquilo que o texto bíblico diz, e a mensagem que o texto bíblico nos mostra em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15, é que a gente não devemos ter inimizade com essas pessoas, mas sim de acordo com aquilo que a Bíblia apresenta, tratá-los com carinho e corrigi-los segundo a doutrina de que eles têm que ter uma base bíblica plausível para aquilo. Isso que a palavra lá no livro de Marcos ou Mateus, falarão novas línguas, é koinós, né? Algo restaurado, algo que já existia, que foi renovado, e não o neos, que é algo que não existia.
Então Paulo diz assim, né? Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Diz que Hebreus 12:14 vai dizer que, né, devemos viver em paz um com os outros. Então é assim, meu irmão. Estude a Bíblia com clareza. E se você tiver uma refutação plausível, respeitando a sua linha teológica, a sua denominação, para nos apresentar, aceitaremos. Mas desde que o texto bíblico assim o concorde, e não a tradição do homem, não a filosofia e a cultura que está corrompida pelo pecado, e sim a cultura segundo aquela que a palavra de Deus apresenta. Fica aí, um abraço para vocês e a piadinha do caipira. Um pastor foi pregar numa dessas igrejas do movimento neopentecostal, e ele foi com um fusquinha velho com as malas de viagem amarradas em cima, e chegou lá e começou a pregar, né, expor a palavra de Deus ao povo daquela determinada igreja. E havia um silêncio como nunca visto antes naquela igreja. Só que de repente o pastor do púlpito consegue ver o carro dele pela janelinha lá, e viu umas pessoas desamarrando a mala, catando e saindo no pinote roubando a mala dele. Quando o pastor percebeu isso, ele disse pelo púlpito: não, camaracai! E o fervo deu na igreja que estava no silêncio. Todo mundo levantou, labachuras, labachuras. E você já viu, o fogo desceu, meu irmão. E o pastor ficou sem mala e sem fusca também para poder andar. Essa é a história que o povo canta por aí. Um abraço do caipira e até a próxima.